O aroma doce de pães recém-assados preenchia o ar enquanto João observava a padaria do pai. A mesma padaria que o acompanhará por toda a vida, agora parecia mais vazia do que nunca. Seu pai, um padeiro dedicado, havia falecido recentemente, deixando para ele não apenas o negócio, mas um legado construído com trabalho duro e paixão. João nunca imaginou estar no comando da padaria. Embora tivesse aprendido algumas técnicas com o pai durante a juventude, sempre viu o trabalho como algo pesado, algo que exigia sacrifícios que ele não estava disposto a fazer. Sua vida era voltada para outros sonhos, longe das madrugadas e do forno quente. Mas, com a perda do pai, tudo mudou. Enquanto caminhava pelo estabelecimento, cada detalhe parecia trazer uma lembrança. As mesas de madeira onde ele se sentava quando criança, o sino na porta que sempre anunciava a entrada de um cliente fiel. João sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Não era apenas uma padaria, era a vida do seu pai, o sustento da família e a memória de uma época em que tudo parecia mais simples. A decisão de seguir ou não com o negócio era inevitável. A princípio, pensou em vender a padaria e seguir com sua vida longe do comércio familiar, mas algo o impedia de tomar essa decisão. No fundo, ele sabia que, de alguma forma, precisava honrar o legado do pai. Não era só sobre continuar vendendo pães, mas sobre manter viva a essência de algo que significava tanto para ele. Após dias de reflexão, João decidiu. Ficaria com a padaria. Mas, para ele, a ideia de simplesmente manter o que seu pai havia construído não era suficiente. Ele queria algo mais. Queria expandir, modernizar, levar a padaria a um nível que seu pai jamais sonhou. Aquela seria a chance de transformar um pequeno negócio local em algo maior. João sabia que não seria fácil, mas estava determinado. O primeiro passo havia sido dado, aceitar que aquele legado agora era seu. No entanto, ele ainda teria que enfrentar muitos desafios no caminho. Com a decisão de continuar a padaria tomada, João mergulhou na rotina do negócio. A cada manhã, ele observava os clientes fiéis, os mesmos que frequentavam o local há décadas. Eles adoravam o cheiro do pão quente saindo do forno, as receitas tradicionais, e sempre elogiavam como a padaria mantinha a autenticidade. Mas, para João, aquilo já não era o suficiente. À medida que os dias passavam, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele queria mais do que apenas manter a padaria como sempre fora. João via o potencial para transformar aquele pequeno negócio em algo maior, algo que pudesse ir além do bairro, talvez até da cidade. Ele começou a estudar as novas tendências do mercado alimentício, desde opções de produtos orgânicos até o crescente interesse por produtos artesanais com toques modernos. No entanto, essa visão não era bem aceita por todos. Os clientes mais antigos e alguns dos funcionários questionavam suas intenções. Para eles, a padaria era perfeita como estava, um refúgio de tradição em um mundo em constante mudança. João, porém, estava decidido a encontrar um equilíbrio entre inovação e legado. Certa manhã, enquanto limpava o balcão, ele ouviu duas clientes conversando sobre uma nova cafeteria gourmet que havia aberto na região. Era o tipo de lugar moderno, cheio de opções veganas e ambientes instagramáveis, que atraía um público jovem e descolado. Naquele instante, João soube que precisaria fazer algo diferente se quisesse não só manter a padaria aberta, mas também prosperar em um mercado cada vez mais competitivo. Ele começou a frequentar workshops e feiras do setor. Aprendeu sobre novas receitas, tendências em marketing e como adaptar a tradição sem perder a essência. A ideia de transformar a padaria em algo maior começou a se concretizar. Ele sonhava com franquias espalhadas pelo país, mantendo a essência das receitas do pai, mas com um toque de modernidade que pudesse atrair novos clientes. Ainda assim, havia uma pergunta que não o deixava em paz. Até que ponto ele poderia inovar sem trair o legado deixado pelo pai? Sabia que a mudança era necessária, mas tinha que ser cuidadoso. E, mais do que isso, precisava convencer os outros de que a evolução era o caminho certo. João sabia que estava apenas no começo de uma longa jornada. Seus sonhos de crescimento estavam claros, mas o desafio de equilibrar tradição e inovação seria um teste constante. Com a visão de crescimento em mente, João deu os primeiros passos para transformar a padaria. Ele investiu em novas receitas, reformou o ambiente e começou a explorar marketing nas redes sociais, algo que seu pai jamais havia feito. As mudanças trouxeram alguns clientes novos, curiosos com as inovações, mas também geraram resistência entre os frequentadores antigos, que sentiam que o charme tradicional da padaria estava se perdendo.
Uma manhã, João organizou uma reunião com sua equipe. Ele precisava do apoio de todos para que as mudanças funcionassem. No entanto, a reunião não foi como ele esperava. "Não sei se essas novidades vão pegar por aqui", disse um dos padeiros mais antigos. "As pessoas gostam do que conhecem. Mexer demais pode ser arriscado." Apesar das preocupações da equipe, João seguiu em frente. Ele sabia que para crescer, a padaria precisaria se adaptar aos novos tempos. Mas logo surgiram problemas mais graves. A nova linha de pães artesanais, que incluía ingredientes orgânicos e opções veganas, custava muito mais do que os produtos tradicionais. Os custos operacionais aumentaram e os lucros começaram a diminuir. Além disso, a competição com outras padarias e cafeterias na cidade estava mais acirrada do que nunca. João começou a sentir o peso da decisão que tomara. O dinheiro investido nas mudanças ainda não havia gerado o retorno esperado, e ele se via obrigado a tomar decisões difíceis. Reduzir o número de funcionários e aumentar os preços eram opções que pairavam em sua mente, mas ambas pareciam comprometer a essência da padaria. Com o passar dos dias, ele percebeu que o negócio estava em crise e que algo drástico precisava ser feito para salvar o que restava. Enquanto isso, as críticas começaram a aparecer. Clientes reclamavam que a padaria havia perdido sua simplicidade e que os novos preços afastavam as pessoas do bairro. João, já exausto e frustrado, começou a duvidar de suas próprias capacidades. Será que ele havia feito a escolha errada ao tentar transformar a padaria? Desesperado para encontrar uma solução, João passou noites sem dormir, buscando uma forma de equilibrar as inovações com a tradição que seu pai tanto prezava. Ele sabia que estava correndo contra o tempo e que, se algo não mudasse rapidamente, a padaria corria o risco de fechar para sempre. Com a crise batendo à porta, João estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. A situação da padaria estava se tornando insustentável. João sabia que, se continuasse no caminho atual, o negócio não sobreviveria por muito mais tempo. Com dívidas acumulando e os lucros minguando, ele precisava de uma solução rápida e eficaz. Foi então que uma oportunidade inesperada surgiu. Durante uma conferência de negócios do setor alimentício, João conheceu um empresário interessado em expandir o setor de panificação em redes de supermercados. O empresário ficou impressionado com as inovações que João havia implementado e sugeriu uma parceria. A padaria poderia fornecer pães e outros produtos exclusivos para uma grande rede de supermercados. Era um acordo arriscado, mas poderia ser a salvação. De volta à padaria, João refletiu sobre a proposta. Aceitar significaria expandir muito mais rápido do que ele havia planejado, mas também colocar grande parte do controle nas mãos de uma corporação maior. Ele temia que, ao aceitar, o legado de seu pai pudesse se diluir em meio ao volume de produção em larga escala. No entanto, o outro lado da moeda era claro: sem essa parceria, a padaria fecharia. Depois de muitas noites de reflexão, João decidiu arriscar. Aceitou a proposta da rede de supermercados, com a condição de que algumas das receitas originais de seu pai continuassem a ser exclusivas para a loja física. A transição foi rápida. De repente, a padaria estava fornecendo para dezenas de supermercados na região, e o dinheiro começou a fluir novamente. Embora o risco fosse grande, os resultados foram imediatos. Com o aumento da demanda, João precisou contratar mais funcionários e investir em novas tecnologias para aumentar a produção. Em poucos meses, a padaria não apenas havia se recuperado, mas também estava prosperando. Ainda assim, mesmo com o sucesso, João sabia que precisaria estar atento. O desafio de manter a essência da padaria viva em meio ao crescimento acelerado seria constante. Ele conseguiu dar a volta por cima, mas o equilíbrio entre tradição e inovação ainda seria a chave para manter o legado de seu pai intacto. Anos se passaram desde que João tomou a decisão que mudou sua vida e a trajetória da padaria. O negócio, que antes era apenas um pequeno estabelecimento de bairro, agora era um império bilionário. As parcerias com grandes redes de supermercados haviam se expandido para todo o país, e o nome da padaria, associado à qualidade e inovação, tornará-se sinônimo de sucesso. João, agora à frente de um conglomerado, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele nunca imaginou que seria capaz de transformar o negócio familiar em algo tão grandioso. Ao caminhar pela padaria original, que ainda mantinha as características de antes, ele sentia uma mistura de orgulho e nostalgia. As receitas do pai continuavam a ser preparadas com o mesmo cuidado,
e João se certificava de que o legado da família estivesse presente em cada detalhe. Embora as franquias e a produção em larga escala dominassem o mercado, João fazia questão de preservar a essência da padaria. A loja original permanecia como um símbolo de suas raízes, um lembrete de onde tudo começou. O equilíbrio entre tradição e modernidade, que ele tanto lutou para manter, fora a chave para o sucesso. Agora, com o império bilionário consolidado, João olhava para o futuro. Sabia que o caminho até ali havia sido árduo, mas cada decisão, cada risco assumido, o levará ao sucesso. O legado de seu pai estava seguro, e João havia conseguido transformar a padaria não só em um negócio, mas em um marco na história da cidade. Enquanto olhava para o futuro, João sabia que o próximo desafio seria passar adiante o que ele havia construído, garantindo que as próximas gerações pudessem continuar o legado da padaria e da família.